E a gente quer apresentar hoje um pouco para vocês do Oclusense. Não dá para falar do Oclusense se a gente não falar de oclusão. Então são duas coisas que se misturam, não tem por onde. E a gente tem a parceria do professor Emílio Zanata, que está aqui com a gente. Obrigado, professor. Em 2017, quando a Bausch apresentou o protótipo lá na Alemanha, o Zanata ele logo abraçou a causa do Oclusense. Ele trouxe um protótipo na época para o Brasil, a gente trouxe uns sensores, que na época também ainda eram protótipos, e começamos a fazer experiência no sentido de vem paciente, fazer registro de oclusão, ver como é que vai e tal. E o Zanata contribuiu bastante com o processo de desenvolvimento do Oclusense nesses 2 anos. Ajudou demais a gente. E assim, a gente tem orgulho de ter um profissional aqui no Brasil, e eu posso dizer isso para vocês, a gente não tem nenhum dentista em nenhuma outra parte do mundo com a experiência de Oclusense que o Zanata tem, de mais de 2 anos e meio agora. Então ele está aqui para poder falar um pouco para vocês, além de falar de oclusão, da experiência que ele teve e vem tendo com o Oclusense nesse período. É isso então. Obrigado, pessoal. Muito bem. Obrigado, Cleiton. Obrigado a todos por terem vindo. E vamos iniciar então para ter uma sequência e uma abordagem sobre esse assunto e esse produto, esse Oclusense. Então, nós estamos realizando hoje, no dia 31 de outubro, essa apresentação aqui em São Paulo. E esse produto, ele é um sensor eletrônico. E um sensor eletrônico, ele é entendido como um acetato com linhas e colunas que vão ser sensíveis justamente à pressão, ao contato entre superfícies oclusais de dentes antagonistas. Isso levado à boca. Já começa aqui a primeira vez que eu vou falar, não a última. O dentista é que tem o conhecimento, detém o conhecimento para saber em qual posição mandíbula-maxila isso está sendo colocado. E por meio então, de transmissão por Wi-Fi, num tablet da Apple, um iPad, então nós temos um aplicativo no qual a gente pode verificar esse aspecto. Tudo isso vai exigir, claro, uma curva de aprendizado no sentido de buscar essa interpretação. A visão final é sempre dada nos dentes. Então, a Bausch tem tecnologia para isso, colocar pigmentos nessa superfície oclusal, na superfície do sensor, e que vai ser transferida para o dente. Então, a maioria das superfícies podem sim, como a gente vai poder ver no decorrer da explanação, serem marcadas também, né? O grau de dificuldade continua sendo também um segundo molar superior esquerdo molhado com cerâmica glaseada, mas aí também é uma combinação dos elementos que a gente pode ter. O carregamento dele é feito num suporte por forma de indução, e a pilha é recarregável desse dispositivo que é o tal do Oclusense. Então, vamos iniciar. E eu inicio, na verdade, pelas conclusões. Eu, na verdade, não estou finalizando a aula, mas quero colocar as conclusões, depois eu volto a colocar ao final, mas é para mostrar para vocês o que eu pude resgatar. Óbvio que eu não tenho a parte completa das possibilidades de uso do Oclusense. Eu acredito que cada um de nós poderá ter uma vertente, não triturante ou lisa, mas um modo de seguir que pode melhor ser utilizado. O que eu observei e que quis colocar de primeiro, que o compromisso nosso, né, do cirurgião dentista, é compreender o sistema mastigatório e enxergar o indivíduo como um todo. A decisão, ainda que por determinado procedimento eu possa dividir com o paciente, nós temos que lembrar que a responsabilidade é sempre nossa, do cirurgião dentista. E que a reprogramação ou a programação muscular, né, e estabilização dessa posição mandibular, que é o objetivo final de todo ajuste de uma maloclusão, é quantificar as diferenças, sejam elas sagital, transversal ou ainda vertical, da maxila e mandíbula, e, portanto, melhor diagnosticar, planejar e tratar o caso. Essa tecnologia, por meio do sensor, especialmente o Oclusense, que é o assunto de hoje, demonstrou ser seguro,
Então ele mostrou que é seguro, não tomei choque nenhuma vez, nada, funcionou, ele está bem equacionado, então ele se mostrou seguro. Fácil instalação, manuseio e uso em diferentes salas, porque ele é sem fio, há uma portabilidade bastante fácil, posso ir de uma universidade para outra, para um consultório, para outra sala, e isso funcionar bastante bem. Ele é aplicável para diferentes materiais e superfícies oclusais, sejam elas resina, porcelana, esmalte, metal. Possuir transferência de pigmento de cor vermelho. Isso ajuda em muitas superfícies. Em outras, como uma resina bisacrílica, por exemplo, nós temos que tomar um cuidado um tanto quanto, não é especial, mas o que o material, quer dizer, a superfície de uma resina bisacrílica muitas vezes não está totalmente polimerizada. Então, esse monômero, essa superfície, tem uma reação com o pigmento e aí torna-se difícil tirar. Então, é importante ter um bom polimento. Se eu tenho um esmalte bem polido e marca o esmalte e eu facilmente retiro esse pigmento, por que eu não consigo retirar de determinados materiais? Porque eles não estão bem polidos, muitas vezes. Então, a comunicação com o paciente é facilitada. Eu tenho por hábito, faz parte do meu tratamento, apresentar para o paciente modelos articulados, fotografias, todos os dados. E o paciente se mostra que ele entende, entendi, um relatório, um descritivo. Ao mostrar o aplicativo com o OcluSense, parece que salta aos olhos, fala, mas é mesmo, eu só está tocando daquele lado. Quer dizer, há uma dinâmica na comunicação que favorece o nosso dia a dia. E arquivos, registros de estática e dinâmica, também para compararmos um antes de um tratamento, um durante e um após, seguindo, então, todos esses preceitos. E que essa tecnologia de aferir os contatos oclusais por meio desse sensor, eu vi indicação numa primeira consulta e apresentação do caso. Então, para mim, passa a ser importante, numa primeira consulta, identificar, verificar o que está acontecendo com o indivíduo e, eventualmente, mostrar isso para ele. Ainda que não seja uma posição definida ou equilibrada, mas eu posso justamente ajudar isso, ou para um relatório que eu tenho que fazer para um outro profissional. Então, esse material colhido numa primeira consulta passa a ser importante. A verificação em placa oclusal para um controle dessa placa também, então verificar no dia da instalação, alguns dias depois, uma semana, um mês, provisórios, verificação de provisórios, um mock-up. Na prova e finalização de restaurações, sejam elas cerâmicas ou metálicas, durante etapas ortodônticas, isso me ajuda muito a ver, por exemplo, um contato de não trabalho. Então, esse contato de não trabalho é momento de torque dental que precisa ser corrigido ou é uma deficiência, por exemplo, na região do canino, num trespasse vertical? Isso pode nos alertar ou alertar o profissional que faz essa prática do tratamento ortodôntico no sentido de melhor direcionar. Acompanhamento de relações oclusais, buscando esse equilíbrio e bastante, não em moda, porque não considero um modismo, mas numa penetração bastante importante dentro da odontologia do esporte, como tem sido feito. Enfim, a oclusão, eu entendo que não pode ser imagem ou reprodução de um padrão. Isso porque padronizar significa exatamente reduzir a um só tipo, e dessa forma nós estaríamos negando exatamente o que nós temos de mais brilhante, né, o ser humano, que é essa diferença individual, estrutural, funcional ou mesmo emocional. Então, quer dizer, como lidar com tudo isso? A oclusão, ela é um ponto, um item dentro do contexto desse indivíduo que precisa ser avaliado. Então, nós temos uma situação que está se mostrando de forma, vamos dizer, tradicional. Esse primeiro carbono de 100 micrômetros é esse Progress 100. Então, é feita uma primeira marcação. Isso porque nós estamos trabalhando numa coroa de cerâmica sobre implante, como está mostrando na radiografia. Está molhada propositadamente, glaseada, e em seguida uma segunda marcação com carbono vermelho para exatamente favorecer essa transferência. E é isso que a gente busca, seja nos dentes naturais ou nas restaurações, nós vamos exatamente buscar essa melhor distribuição. Então esse é um dos métodos e a gente tem essa possibilidade de continuar a usar. Isso já num controle de 9 anos. E isso nós temos a posição chamada fisiológica. Então essa posição fisiológica, né, um termo bastante genérico, subjetivo até, mas que favorece o indivíduo de fechar, de deglutir, de mastigar, ora com um lado, ora com o outro, e ter assim essa chamada posição fisiológica.
Essa posição fisiológica ela pode buscar uma mudança no sentido ou no momento que passamos a ter, eventualmente eu fiz essa coroa e está com um contato interferente e isso o indivíduo continua a fechar, a conversar, a falar e a mastigar. E dentro disso, esse contato interferente gera uma movimentação, seja ela do dente ou mesmo da mandíbula, e já acenderia uma luz amarela aí nesse sentido de, não de preocupação, mas de atenção que devemos ter. E essa luz amarela pode se tornar uma luz vermelha, onde então algum colapso já possa estar tendo, seja de ordem dental, periodontal ou ligamentosa ou ainda articular. Então, nós sairemos de uma posição chamada de fisiológica, na presença desse contato interferente ou de outros, para uma posição, por exemplo, não fisiológica. E isso podendo levar a situações, claro, mais extremadas de fraturas de dente, por exemplo, seja num dente que havia sido tratado endodonticamente, aqui perdeu o dente, colocação de implante, prótese, coroa e tal, mas vejam que esse dente ele é vivo, quer dizer, não teve tratamento endodôntico e mesmo assim eu posso ter essas fraturas. Então esses danos dentro dessa oclusão, vamos dizer, essa patologia que possa estar ocorrendo. E aí, diante disso tudo, eu tenho aqui o Alfred Giese. O Giese, né, do início do século passado, e aqui publicado no livro do George Woodclap, um americano, nos anos de 1914, sendo que o Giese tem um trabalho clássico dele de 1910. E o próprio Giese está se submetendo aqui aos estudos dele, né, dos movimentos e tudo mais. Esse livro eu localizei, comprei num alfarrábio lá na Praça da Sé, na época que eu ainda era solteiro, então tem muitos anos, e é bastante interessante isso. E estou usando aqui e exemplificando porque quando eu olhei de novo para esse livro recentemente, eu falei, puxa vida, mas eu vou falar de OcluSense, e tem isso daqui, quer dizer, isso daqui na verdade é uma alta tecnologia, né, para 1914. E o que se imaginou nessa época? Eu não faço ideia, eu não estava presente nessa época. Mas veja, sempre que a gente tem a apresentação de um novo produto, a gente pode ter várias reações. Uma delas é, isso daqui não funciona. A outra é, mas serve só para isso? Né? A outra é, mas custa caro. A outra é assim, poxa, isso vem a calhar. A dona Terezinha que eu atendo lá no consultório, pô, isso aí encaixa impecável. Então, depende das nuances ou a maneira como a gente pode pensar. E é esse é o Giese aí, num trabalho que não é nem projeto, é um axiógrafo, literalmente, né? E depois, nesse livro do Svensson, de 1940, ele mostra aqui um dispositivo para obtenção de IRC nos pacientes portadores de prótese total. E depois, em 89, aqui, esse livro do Albert Gerber e Steinhardt, onde ele mostra um registro também intraoral para indivíduos dentados, mostrando essa situação porque nós temos também, a Bausch tem esse produto que é o dispositivo também intraoral colocado na região anterior para obter, dentro de um traçado gráfico, a posição da mandíbula em relação à maxila. E isso poder nos ajudar a localizar uma maloclusão. Então nós temos duas partes nesse dispositivo, uma parte inferior ele é uma ponta, uma pua, e na parte superior ele é uma plataforma no qual será aplicada uma tinta branca e feita uma inscrição gráfica dos movimentos mandibulares. Por quê? Porque a ideia toda é deixar os côndilos irem onde eles fisiologicamente querem estar. E assim, propriamente assentados em cada fossa. Então, veja, essa ideia é sem uma imposição, muitas vezes, de uma condução de mandíbula. Então, esse dispositivo ele é posicionado num plano horizontal e solicitado ao paciente para realizar um movimento para trás e para frente, para trás e para um lado, para trás e para outro. Nada mais é do que a inscrição gráfica do tal arco gótico de Giese. É a expressão dos movimentos mandibulares no plano horizontal. A confluência dessas três trajetórias é um ponto de centricidade da mandíbula em relação à maxila. E assim o espaço na região posterior poderá agora ser preenchido com um material de impressão, cera, por exemplo, que é o que temos no kit a ser comercializado. Então, numa vista frontal clínica, esses movimentos são realizados para trás e para frente, por um momento, várias vezes, determinando o que é atrás e o que é à frente, para um lado e para trás, e depois para outro lado e para trás. Então, essas trajetórias
elas podem sim ser identificadas e transferidas para o articulador, que é a ideia, né? E fazendo todo o completo envelope dos movimentos, indo para frente, para a direita e para trás, e também para frente, para a esquerda e para trás. Muito bem. Então, essa situação, esse dispositivo gera um momento em que nós, profissionais com menos experiência ou mais experiência, poderemos fazer uso disso para justamente realizar o estudo de modelos no articulador, e é um produto comercializado também por essa empresa Bausch. Vem essa cera, no qual sugerimos que seja plastificada numa água aquecida. Esse dispositivo HotWox está em desenvolvimento, já tem o protótipo, funciona bem. Tem essa máscara que protege a parte intermediária e plastifica as laterais de forma mais eficiente. Colocamos na boca e o paciente fecha com o pino no vértice. Em seguida, essa cera ela não está própria para o uso aqui, com essas marcações muito profundas. O que será necessário fazer? Realizar um recorte com um estilete, com uma lâmina de bisturi, é apagada as marcas, plastifica-se novamente e uma segunda marcação é feita com o pino no vértice. Essa cera é transferida para o articulador, onde o superior foi montado com arco facial, e agora nós temos a possibilidade de montar o modelo inferior. Isso tudo correndo muito bem, obrigado. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um modelo superior e inferior numa relação de RC. E essa posição de RC, ela poderá ser discrepante, poderá ter uma desarmonia com a posição de máxima intercuspidação habitual, como é verificada aqui em RC e em MH nesse quadro. Verificando no modelo a área de interferência nessa vertente do dente 27 e a mesma coincidência na boca também é o que podemos ver. Sendo assim, nós temos uma posição de RC e MH, e em qual posição nós vamos escolher para tratar esse paciente? Seja para um desgaste seletivo, para um tratamento ortodôntico, para a realização de enceramento, né? Essa é a situação. Outros casos que se mostram numa posição de máxima intercuspidação como essa e RC, quer dizer, qualquer programação para tratamento desse indivíduo, nós poderemos ter insucessos dentro da área, seja ela restauradora de movimento. E essa paciente, eu vou planejar um tratamento ortodôntico nesta situação ou nesta situação, né? Muda totalmente. A paciente mordida aberta anterior, de outra sorte, não. Então, eu vou usar o que aqui, né? De que maneira? Então, se não tivermos esse tipo de transferência para verificarmos aqui num padrão analógico, mas dentro dos algoritmos que nós estamos tendo aí e já entrando bastante bem na parte digital, então o que todo mundo quer é isso, é ter um aspecto digital e que possa ser tudo feito aí. Tem algumas coisas a serem ajustadas ainda, mas veja, essa diferença, né, para realizar o que aqui? Fragmentos cerâmicos, algo assim, com um grau de discrepância como esse, né? Então, isso deixa muito a desejar. O fato é que, diante desse registro gráfico que nós podemos obter, nós podemos realizar, então, numa posição de MH, aqui, máxima intercuspidação habitual, e aqui no modelo, e agora em RC, essa discrepância. E essa discrepância tem que estar exata, como a gente pode verificar nas áreas de congruência de contatos clínico e sobre os modelos. Esses contatos, nós temos essa discrepância que tem que ser replanejada. Esse paciente é um ortocirúrgico, de que maneira que ele será conduzido, tá? E entrando exatamente nesse quadro, tendo o caso montado em RC, nós podemos verificar o paciente, então, tocando aquele pré-molar no molar, como a gente viu, e que é a posição de RC. Quando a gente vem para o sensor, devidamente utilizado, vamos dizer assim, então o que a gente observa ali, essa coluna? Nós observamos nessa coluna um quadro que se mostra exatamente condizente com a área de interferência clínica, né, nesta região. Se eu solicitar para o paciente para que continue a fechar, então ele vai partir para uma posição de máxima intercuspidação habitual. E se eu fizer isso
no sensor, nós também vamos ter uma situação em que ele vai sair daquele contato e vai buscar uma acomodação e vai se expressar. Esse é o quadro todo que tem que ser avaliado. Em qual posição que nós vamos tratar? Uma posição inicial de interferência ou essa? Até porque o indivíduo menos avisado poderá identificar como tendo um contato muito mais forte desse lado direito, quando na verdade é o resultado de. Então tudo isso precisa, não é uma total nova curva de aprendizado, porque a gente vê isso com os papéis tradicionais também. Mas o que eu quero dizer, não sei se vale o alerta, mas vamos dizer assim, não é o caso da secretária solicitar que o paciente faça a marcação, depois o dentista todo poderoso entra no consultório e faz a interpretação dos gráficos, quer dizer, em qual posição mandíbula-maxila isso foi solicitado. Isso é muito importante e o dentista é que conduz efetivamente isso. Então, lá em RC e indo para MIH. Esse é o quadro que a gente pode analisar. Isso tudo fica registrado, você pode transferir, colocar numa aula como essa, indicar para o outro. É esse o contato, uma vista interna do pré-molar com a máxima intercuspidação. Ele tem a possibilidade de dividir em quadrantes aqui com um alinhamento de porcentagem de concentração de carga. Então aqui na RC está mostrando, por exemplo, que tem 100% ali. E depois na MH essa divisão. Então é uma outra possibilidade que o dispositivo oferece, o software, né? Com isso, eu posso traçar uma meta arrojada, mas é uma meta de suprir as expectativas do paciente em relação à função mastigatória, seja ela fonética, estética dental e facial, minimizando surpresas com máxima previsibilidade. Até parece fácil, né? Nós que trabalhamos todo dia, muito mais transpiração do que inspiração no consultório, mas eu tenho que ter uma meta realmente alta e arrojada e correr atrás dessa meta. E para isso, para que a gente tenha a possibilidade de alcançar essa meta, é saber que é sempre melhor do que adivinhar, né? Então, acho que isso faz parte do nosso estudo contínuo e do que nós temos de continuamente sendo melhorado. Para isso, nós temos que ter um time, e esse time não precisa estar no mesmo ambiente, no mesmo espaço geográfico, pode estar em cidades diferentes, mas tem que ter esse time. E lembrando que trabalhar com o melhor, né, é sempre melhor, né? E para tudo isso, esse time, esse trabalho, precisa de um processo de aprendizagem. E esse processo de aprendizagem, ele se reflete, né, nesse time. Aqui está o Cleiton presente, o Luiz Alves, um técnico de laboratório fantástico e do qual eu tenho contato há cerca de 30 anos, a esposa dele, a Denise, eu e o Peter Bausch, que é da empresa Bausch. Então, ou seja, nós precisamos estar ligados, conectados no termo mais atual, justamente com empresas, com técnico e tudo. Isso faz um time. Do lado direito, lá eu trabalho com um laboratório que se chama MK Labor, o M é do Marcos, que é esse daqui, e o K é da Kelly, que é essa daqui, e todo o staff lá também trabalhando. Então, tudo isso precisa para que a gente tenha um time mesmo e consiga concretizar um processo de aprendizagem, que significa obter conhecimento, mudar de atitude e desenvolver habilidade. E essa habilidade ela é desenvolvida de forma contínua, com muito critério. É essa a ideia. E dentro disso eu não poderia deixar de citar meu professor, Henrique Cerveira Neto, professor de muitos talvez aqui, enfim, que nas aulas dele, há tempos atrás, ele sempre colocava essa frase, que está no início de um capítulo de livro que ele me deu quando se aposentou, do Marx Kornfield. São 2 volumes, e nesse capítulo do Anthony Di Pietro, que era um pessoal da gnatologia, um livro da década de final dos anos 60 com 70. E que tem essa frase desse autor, esse Andrew Francis Jackson, em que diz assim, que as técnicas são apenas servas dos princípios. E quando alguém se encarrega da técnica de seu antecessor, sem compartilhar a visão que o animava, ele se encarregará de um corpo mental. Entretanto, ele perderá esta alma imortal, vamos dizer. É um lado bastante filosófico, mas para mim isso cabe bem e é bastante importante. Eu fui atrás de ver quem era Andrew Francis Jackson, e achando na literatura um ortodontista, né? Então, um ortodontista e com toda essa visão aí. O professor Henrique Cerveira Neto, né,
Eu fiz graduação com ele, a especialização, o mestrado, e no doutorado ele estava na minha banca. Então, é o meu paizão odontológico. E o professor Peter Dawson, do qual eu também tenho enorme respeito e estudei todos esses muitos últimos anos. Os últimos 37 anos. Né? Então, assim, desarmonias oclusais, como identificar, interpretar, corrigir. A oclusão realmente é uma mudança de atitude. E é isso que nós temos que trabalhar. E esse equipamento, ele se presta muito para isso. Quer dizer, para agregar alguma coisa. Não é necessariamente agregar um valor, mas agregar sim. Tudo que eu comprei até hoje, em primeiro lugar, era para mim. E depois, lógico, transferindo isso para o paciente, benefício para o paciente. Né? Vamos lá. Primeira situação, onde eu busquei ter uma coleta dentro da minha amplitude de busca de atuação profissional, seja em área de especialização ou na minha clínica particular. Então, essa paciente de 24 anos, ela me procurou com essa queixa de que há 7 dias estava com dor, músculos da face. E ela dizia, eu já senti isso, eu já tive isso, mas passava. E dessa vez não passou. Já tomei anti-inflamatório, já tomei relaxante muscular e não passou. E tem um adicional aqui que eu não tinha das outras vezes, que é uma redução de abertura bucal. Eu sinto que eu abria mais a boca, agora eu estou abrindo menos a boca. E o início da dor, eu sei exatamente a hora que aconteceu. Eu saí de uma reunião, 18h30, de tal dia, assim, assado e tal, e aconteceu. Então, veja, na verdade, havia todo um colapso, toda uma diferença, uma desarmonia oclusal, e que nós não somos, né, só mecânico, então as coisas se juntaram. Ela tem um quadro, sim, de marcação da língua também, eventualmente apertamento, atresia de maxila, uma desorganização, mas enfim. Tomando uma medida de verificação de abertura de boca, sem dor, gerava aí 30 milímetros, e 35 ali já tinha dor. Então, eu falo, isso já incomoda muito. Isso para mim é bastante desconfortável. Óbvio que não é o momento de intervir diretamente sobre dentes. Desgastar dente nem pensar. Né? Temos que trabalhar no diagnóstico. E esse sensor ele pode exatamente nos dar uma oportunidade para registrar, ainda que não seja uma posição de boa condição muscular, mas de registrar esses contatos oclusais como uma informação inicial. Isso para a gente acaba sendo importante. Então, um primeiro contato oclusal na região posterior, uma lateralidade direita feita com dificuldade, com algum contato lá do lado esquerdo, na lateralidade esquerda também com contato de não trabalho do lado direito, o protrusivo tocava posterior, aí eu começo a analisar, incêntrica só toca posterior, ou uma cêntrica entre aspas, né? Lateralidade direita, posterior, lateralidade esquerda, posterior, protrusivo, posterior. Puxa vida, eu tenho uma concentração, uma ativação de masseter bastante grande. Temporal, fibras anteriores, quer dizer, tem uma concentração de carga bastante grande. Nesse caso, moldar, fazer placa, eu faço as minhas placas. Eu posso começar de manhã, na hora do almoço, entrego uma placa para o paciente em boas condições, mas não era o caso. Então, realizar um front plateau, uma batida anterior ali, um dispositivo anterior com acabamento, é o suficiente para desocluir posterior. Porque se supostamente é um quadro mecânico, vamos trabalhar com algo que possa aliviar essa condição mecânica, né, dessa situação. Então, ainda que possa, ou parecer nessa vista frontal, tem algum dente tocando, eu testei com carbono, não havia toque. De outra forma, não tem interesse nenhum de liberar o paciente tocando o dente posterior, se o propósito é exatamente desocluir. O fato é que 10 dias depois de uso desse dispositivo, e passava a usar mais para dormir mesmo. Durante o dia, muitas vezes ela não conseguia. Mas a melhor argumentação para o paciente usar um dispositivo desse é se ocorre a melhora. E 10 dias após, encontramos o quê? 39 milímetros e sem dor. Então, uma boa condição para dizer para a gente também que é um quadro muito mais de relação ocluso-muscular. Essa redução da hiperatividade muscular permitiu exatamente identificar diferença entre posição de RC e MIH. E que esse contato posterior foi confirmado, quer dizer, mesmo depois desse relaxamento muscular. E a sequência aí agora segue a sequência usual, quer dizer, esse paciente muda de fila e começa a andar numa fila em que modelos, placa, observação, nova montagem após a placa, o estudo completo. Para esse caso aí, muitas vezes é ortodôntico, cirúrgico e reabilitador. Né? Não tem magia
para casos com tamanha alteração. Esse segundo caso é uma paciente com 25 anos, mais ou menos na faixa etária, né, daquela outra, com a mesma característica de contatos, mas um quadro clínico um tanto quanto diferente. Ela não possuía limitação de abertura de boca e nem dor de cabeça. E comentou, não, eu durmo muito bem, muito bem. Tá? Só que há 45 dias instala muito a ATM do lado direito e que há 2 dias estou com um incômodo no ouvido esquerdo. O marido, que é um otorrino, examinou e falou, não, você não tem nada nas orelhas aí, está tudo bem. No exame clínico, confirmei, né, os estalos bilateral, então um possível deslocamento de disco com redução, contato oclusal interferente na região de molares também, contato de não trabalho, lateralidade direita e esquerda e protusivo presente em contato posterior. Quer dizer, os tipos de contato é o mesmo do caso anterior, só que, veja, o tipo facial aqui diferente. Então, não há um fechamento, um selamento labial, há um excesso de contração muscular, né, nesta região para que ocorra esse selamento, esse fechamento labial. Então, diante do relato da paciente, exame clínico eu considerei como hipótese diagnóstica um quadro típico de relação ocluso muscular, não intraarticular ainda ou outros fatores de origem neurogênica, por exemplo. Tá? E essa diferença oclusal incêntrica e excêntrica gera o quê? Hiperatividade muscular. E esse fator de predisposição mecânico, dentro dessa diferença de excêntrica e excêntrica, é um fator mecânico. E o fator de iniciação é essa sobrecarga emocional. Então, feita o aferimento, nós temos na região posterior, o que fica fácil de ilustrar e mostrar para esse paciente. E aí, para o paciente fechar, ocorre o quê? Uma rotação da mandíbula sentido anti-horário, maior atividade muscular, e aí a TM instável e, eventualmente, originando isso. Nessa vista frontal, o que a gente também observa? Que é uma paciente que chama atenção esse torque lingual de coroa. Tá? E isso vai favorecer essencialmente quem? Essencialmente os contatos oclusais do lado de não trabalho. E é exatamente o que acontecia. Na lateralidade direita a gente nota o contato de não trabalho. Né? É bastante evidente nisso. Na lateralidade esquerda também. Então a função, a hiperatividade é bastante grande. E no protrusivo, não toca os incisivos, toca o lateral com o canino ali e outros dentes posteriores. Então, isso nos atenta. Só que era uma paciente que não tinha limitação de abertura de boca, tinha esse desconforto, eu optei pela placa, e não por aquele dispositivo na região anterior. E assim fizemos a documentação. Observem que, olha só como a amplitude de movimento está bastante boa. Se a gente olha só esse traçado gráfico, fala assim, a senhora está se queixando de quê, minha senhora? Não há problema algum. Né? Entretanto, a dinâmica articular é uma coisa e as desarmonias oclusais também podem ser outra coisa. E quando você monta, qual não é, né, a nossa, talvez até surpresa mesmo, de verificar esse tamanho de discrepância. Então, veja, eu não posso confeccionar, nesse caso, uma placa em MH, eu até posso confeccionar, mas a quantidade de ajuste é muito grande no decorrer do tempo. Então, a placa é sempre confeccionada de novo, aspas, numa suposta RC, porque eu não posso falar em RC com um quadro de dor, da maneira como eu estou falando, mas para me comunicar, eu posso falar RC. E assim nós temos a montagem RC, MH e o contato lá já na região dos dentes posteriores. O enceramento, a placa volta para o articulador, é toda reajustada devido à contração de polimerização, e aqui do lado esquerdo a gente verifica os contatos do modelo são esses escuros aqui e o vermelho do sensor sendo colocado nessa região. A placa eu preferi que seja feita inferior, então aqui a placa após aquele ajuste que foi feito numa lateralidade direita agora, canino, tocando, não toca nem posteriores do lado direito, nem lado de não trabalho. Na lateralidade esquerda, só o toque de canino também, e no protrusivo, os incisivos. Com isso, não é esperando que o paciente vai ficar maravilhosa, mas é a ideia, é o que eu posso fazer por essa paciente para realizar um diagnóstico diferencial. E esse diagnóstico, após 3 semanas de uso confortável da placa, ela relatou a ausência dos estalos do lado esquerdo e uma redução bastante grande. Ela deu uma nota 3 de 10 na frequência de estalos do lado direito. Então, isso me sugere um caminho, vamos dizer, ocluso muscular.
mas tampouco é uma paciente para desgaste seletivo, para próteses, para reabilitação, nesse primeiro momento. Né? A sequência posterior, portanto, é usar essa placa por cerca de 90 dias, controle clínico, avaliar o relato da paciente, novo exame, estudo de modelos de gesso, proposta de tratamento para uso após a placa oclusal. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Tudo em ordem? Muito bem. Esse autor, que é o conhecido por nós como PV, que é Paulo Vinícius Soares, ele é de Uberlândia, e o Alexandre Machado, lançaram esse ano esse livro Hipersensibilidade Dentinária, Guia Clínico. Okay? Eles já tinham um primeiro com o gripo, e no capítulo 4 ele tem uma citação do OcluSense, onde ele faz uma verificação, né, mostrando que o sensor, num determinado tempo que leva de um contato para o outro e tal, isso sim é um fator de relevância para ser observado, analisado, interpretado e eventualmente tratado para os indivíduos com as lesões cervicais não cariosas ou situações como tem um termo dito aí mais recentemente, quer dizer, é uma boca envelhecida, né, em razão dessas patologias todas que vão acontecendo. E aí eu também encontrei uma moça que precisa ser avaliada, né, ou precisou ser avaliada, onde certos contatos oclusais, aqui com carbono, de novo, BK51, de 100 micrômetros, observando um quadro de alteração periodontal importante, que pode ter, sim, um fator, por que não, oclusal, e aqui sendo verificado com o sensor essa constatação também. O vermelho que a gente observa aqui é do pigmento do sensor, então são esses aspectos que numa lateralidade direita toca apenas esse primeiro molar para depois querer tocar um canino, por exemplo, né? Então é essa a ideia, tá? Que também isso pode vir a contribuir dentro dessas análises. Essa paciente de 60 anos me procurou usando uma prótese total superior e uma removível inferior, absolutamente instáveis, e quero supor também que as ATMs instáveis, né? E apresentando dor muscular da face. E o que eu tenho que fazer? Afinal de contas, falaram que eu não tenho que fazer nada porque está tudo encaixando, não há o que fazer. Então eu entendi que o procedimento era modificar o plano oclusal inferior e recuperar DVO. Por quê? Eu já explico. E ali eu entendi que a posição de MH exigia um enorme esforço muscular e sobrecarga às articulações da ATM. Eu costumo perguntar para o paciente, eu sei que o dentista sou eu, a senhora é só a paciente e tal, mas a senhora faz alguma coisa para aliviar isso? A senhora toma algum medicamento? Não, remédio eu não tomo. Mas a senhora faz alguma coisa que alivie um pano quente, alguma coisa assim? Tem uma coisa que eu faço que me descansa. Eu falei, o que é? Isso. Ela coloca a língua entre os dentes. Quer dizer, colocar a língua entre os dentes, ela está dizendo para mim, por favor, recupere a DVO, né? Ou seja, há uma alteração grande aí de dimensão vertical de oclusão, então a paciente com a língua interposta para descansar, restabelecendo esta DVO. E quando eu coloquei o sensor para verificar, e nós sabemos muito bem que a mandíbula ela não fecha só verticalmente, ela fecha em eixo de rotação, então ao colocar o sensor, o que eu pude observar é que havia o contato apenas e tão somente na região anterior. E quem toca primeiro quando fecha? Os posteriores. Eles é que mantêm a dimensão vertical da face, a altura morfológica da face. Então, dentro dessa situação, eu levo esse caso para o articulador, literalmente as próteses, um molde com alginato, remove a prótese junto, vaza-se gesso, e o superior com arco facial, paciente na sala de espera, gesso de presa rápida, algum registro da região posterior, e eu encontrei isso, quer dizer, uma mordida aberta posterior. Essa mordida aberta posterior, ela me leva a uma reflexão, né? Não é comum encontrar isso, eu não tenho isso todo dia. Então, para mim, o raciocínio era o seguinte, essa mordida aberta posterior existe ou não existe? Por quê? Se eu completar essa região posterior e não existir, ao levar na boca, vai virar uma mordida aberta anterior, porque só vai tocar na região posterior. Mas qual não será a nossa surpresa se, ao acrescentar atrás, realmente apoiar e ficar muito bem, obrigado. Então, eu entendi que era esse o caso e fiz o acréscimo na região posterior, simplesmente subindo resina acrílica na região posterior até tocar os dentes, né, nessa parte. O carbono, nos modelos, pôde nos mostrar esse tipo de distribuição. Achei bastante
interessante, importante, suficiente para mim e fui para a boca. Quando eu fui para a boca e usei o OccluSense novamente, aí eu tenho que ter também a resiliência de fibromucosa, uma série de outras variáveis, né? Mas eu pude verificar com o OccluSense, ele se mostrou bastante preciso, eu diria, mais do que o carbono, nesse momento, em que houve algumas marcas aqui, como a gente pode observar, mas tem uma concentração maior nessa região aí do 47, como a gente pode ver do lado direito, ok? E aí o que eu fiz foi realizar um desgaste. Então eu fiz o desgaste, houve uma melhoria da distribuição e aqui está instalado na boca, pedindo então para o paciente para fechar, e aí o paciente também fecha assim, puxa vida, como é que conseguiu fechar com tudo aquilo de acréscimo, que eu não chamo de aumento, né? Eu chamo de restabelecer, buscar restabelecer alguma coisa que foi perdida, mesmo que eu não saiba ainda que esse seja o ponto final. O fato é que assim a mandíbula não precisa rotacionar no sentido anti-horário e buscar só na frente. Então aí sim ela passou a ter os contatos na região posterior anterior. Então isso também mostra uma ajuda, né? Isso a gente já faz essa técnica da prótese aí há muitos anos. Mas essa verificação ela acabou sendo bastante útil no restabelecimento da dimensão vertical de oclusão e aí, enfim, seguir para o quadro de profilaxia, de fazer todo o caso, mas o paciente, então, esperando que esteja sem dor, ok? Esse paciente de 47 anos, sem sintomatologia muscular articular, até que, enfim, né, apareceu alguém assim no consultório, né? Só que com um quadro de destruição dental muito importante para essa idade, né? E com uma reabilitação já feita há quase cerca de 23 anos, né? Não fui eu que fiz, eu tenho tempo de vida clínico para ter feito, poderia ter sido, mas não fui eu, né? Eu não estou me eximindo, poderia ter sido, tá? O fato é que é um quadro bastante difícil, em que optei por alginato, né, ali um hidrogun 5, e mesmo assim sabendo que aquele incisivo viria junto, então me preparei com eu usando, né, Laurinho, um Rivotril, mas enfim, o fato é que, mas ele tem uma coisa boa, né? Não tem sintomatologia muscular, articular, está ótimo, é dental, então vamos cuidar, menos male. Vou usar o dispositivo e vou fazer a montagem, aquele dente 11 também perdeu, virou implante, etc. Tal. Foi uma slow dentistry, não foi fast dentistry. Ou seja, ano e tal, né, de tratamento, enxerto, colocação, tudo isso daí. Então, essa montagem dos modelos, a gente verifica aí a RC, MH também, enceramento de laboratório, provisórios. Então, aí é um momento mesmo de, Juliano, de muita transpiração, não é verdade? Mas lá pelas tantas, tudo que começa uma hora termina, então de tudo que nós todos aqui, acredito, possamos ter ideia do que é uma sequência de reabilitação dessa e da quantidade de horas demandado, mas chega uma hora que está sendo testado esses contatos, os implantes colocados atrás, na frente, um, embaixo, dois, prótese fixa, testando a cerâmica, e o sensor ele acaba sendo de grande valia aqui, verificando uma lateralidade esquerda também, um protrusivo, sendo avaliado, observando as guias, tal qual num papel tradicional. Então que vantagem eu tenho? Eu tenho a vantagem sim de verificar ou de me dedicar e de extrair, e acredito que cada um de nós pode achar esse melhor momento para usar um produto como esse. Então eu tenho ali uma distribuição que foi entendida bastante bem, combinando com a parte dental, bucal e observação também do paciente. Eu tenho que contar com isso. A lateralidade direita não guia. Agora, era um paciente que ele mesmo dizia, eu já tinha identificado também, que seria importante uma placa. Não porque só o tratamento, mas sim para aumentar a sobrevida de um tratamento como esse, mas também pela característica de parafunção dele. O tipo de atividade profissional dele, as muitas horas de cirurgia que faz na área da medicina, etc. e tal. Então, o que fizemos? Vamos montar, o caso está pronto, vamos montar. Poderia só encaixar na mão? Pode, mas eu não quero perder a oportunidade de, se precisar fazer algum refinamento, de realizar isso. Então, a montagem com arco facial Elite no articulador da BioArt, aqui ele virtual,
numa época que eu fui até a BioArt para ajudá-los lá também a desenvolver como fazer essas placas fresadas e tudo mais, foi muito bem. Aqui o desenho dessa placa, a fresagem que foi feita, a retirada dos conectores para obter a placa e a placa que foi instalada em outubro de 2017. Então, essa placa aqui em azul é aquele carbono com 100 micrômetros e vermelho aqui a gente tem o sensor e ajustando um pouco as marcas ao redor de azul e transferindo. Outubro de 17, paciente liberado com essa placa fresada, fazendo lateralidade direita, esquerda. E depois de um ano, o que acaba acontecendo é que eu já começo a ter, claro, superfícies maiores. O paciente faz o uso diuturno, quer dizer, noturno apenas, né, dessa placa e ajustando e dando um acabamento dentro dessa situação. E em maio de 19, um outro controle. Isso precisa fazer. De tempos em tempos, meses em meses, isso se faz necessário e vai recontornando e reajustando. E apaziguando um tanto quanto e aumentando a sobrevida de um tipo de trabalho como esse. Então, seja desde um momento de consulta inicial ou esses tipos de trabalhos variados, isso acaba sendo de grande valia. Dentro da área ortodôntica ainda também, essa paciente de 14 anos, durante uma etapa do tratamento ortodôntico, me foi solicitado para fazer uma análise funcional da oclusão, uma verificação de cêntrica e excêntrica, o que estaria acontecendo, porque muito em breve eu vou tirar, não falei para a paciente ainda, mas vou retirar o aparelho ortodôntico. Então verifica se tem algum ajuste para fazer, para equilibrar, e, se possível, se é um desgaste seletivo pequeno, de concluir isso dessa maneira e depois eu poder remover o aparelho ortodôntico. Então, é feita uma avaliação dessa clínica e que a uma condução de mandíbula, eu estou observando aqui esse contato, de novo, em azul com esse carbono de 100 micrômetros. E com o sensor eletrônico, o que a gente observa é o vermelho também coincidindo, óbvio, na mesma situação. Como é que faz isso? Eu trabalho, na maioria das vezes, sozinho. Eu seguro o OccluSense e conduzo a mandíbula com a outra mão. Você não faz a manipulação de Dawson, bimanual? Se eu fizer, eu preciso de uma terceira pessoa muito bem treinada, não pode ser uma pessoa do lado segurando, é uma pessoa do lado, segurando, muito bem treinada para manter isso em posição. Paciente, nem pensar, né? Então, é possível fazer essas situações, não há necessidade de ser um octopus para isso, é possível, é um aparelho leve e funciona bem. O fato é que eu tenho a coincidência, isso para mim é importante, e tenho que transferir isso para o modelo. No momento que eu tiver um modelo digital, ok, não modelo, mas no momento que eu tiver uma imagem digital, ok, isso tem que ser igualmente. O dispositivo mini-reg, novamente, é utilizado aqui, obtido o molde, modelos, moldagem aqui foi com silicone por adição, e é possível porque essa moldeira está recortada, ela recobre parcialmente, né, a parte vestibular até os brackets só, e nós temos ali um modelo superior, bem feito, tomada de arco facial, né, o registro por arco facial, o registro de RC, como a gente já demonstrou, e a fixação do modelo inferior. Então, é isso. Agora vamos analisar, ver se é possível realizar esse desgaste seletivo, né, prévio. E o que a gente observa na montagem é que está idêntico. E tem que ser, não pode ser diferente. A única coisa que é diferente é a minha interpretação clínica. Observem como pode ser rico a análise de um instrumento como esse. Quer dizer, eu tenho duas marcas que, a não ser por um tamanho só aqui do carbono, mas eu diria que, não, são duas marcas, dois contatos igualmente na mesma dimensão vertical, mesma intensidade. Quando, na verdade, eu não tenho a mesma intensidade. Então, isso pode me alertar. É um preciosismo? Quem sabe, mas eu tenho que verificar. É um dado que eu posso ter. Então, são os mesmos contatos, óbvio, clínico, no modelo e no aspecto digital também. Aqui é uma vista lateral, então eu estou mostrando no modelo um aspecto aqui de RC, né, com aquela interferência,
e aqui numa MIH. Óbvio que aquelas marcações no Occlusense foram obtidas na boca, não no modelo. Eu estou apenas exemplificando no modelo a posição de MIH. Então, se eu olhar a posição de MIH e falar, ah, tá tudo bem, a exceção de um pouquinho aqui, ali e tal, não sei o quê, pode tirar o aparelho. Mas, na verdade, não, tem que um pouco de calmaria nessa hora. Essa imagem eu busquei fazer justamente para ilustrar e envio isso para o profissional, porque eu quero mostrar o quê? Porque agora está fácil de ver. Quando você mostra, né, o óbvio se torna óbvio, né? Mas direto na boca, muitas vezes a gente não consegue. Então, o que a gente pode notar aqui, gostaria de chamar a atenção de vocês. Essas cúspides palatinas estão com excesso de torque vestibular de coroa, né? E com isso fica proeminente essas cúspides palatinas. Veja essa outra imagem do lado direito aqui, onde mostra exatamente isso. Se eu colocar uma broca e fizer um desgaste seletivo, eu faço o desgaste seletivo, lógico que eu faço, e vai melhorar, efetivamente, mas não será estável. Então o problema não é o desgaste seletivo, o problema é a não indicação correta desse caso. Se eu vejo essa vista posterior, lado esquerdo e lado direito, eu vejo exatamente isso. Então, quando eu mostrei isso para o profissional, ele virou e falou, não, para. Já sei. Vou trabalhar assim, é possível, tal, vou conversar com a paciente, porque você tem que, lembra do time? Tem que trabalhar com o melhor. Então, as pessoas são boas, são parceiros, tá? Não são, né, outra coisa, não é corporativismo, tá, ok? Então, vejam, por quê? Eu havia comentado naqueles casos iniciais, se eu tenho aqui uma proeminência da cúspide palatina, esse torque inferior também, um pouquinho, quer dizer, quando fizer a lateralidade direita, eu terei toque de não trabalho, que é o que está acontecendo na verificação do sensor. Então, o sensor já me mostra isso. A montagem dá a ideia 3D, né? Essa é a grande riqueza de uma montagem, mas o sensor ele já está me mostrando que tem contato de balanceio. E aí o que o ortodontista vai ter que fazer, ou a ortodontista? Vai ter que aumentar o trespasse vertical de canino ou vai ter que mudar torque, né? Ou os dois. Quer dizer, então esse alerta é passado e o sensor ele pode nos dar essa, por que não dizer, essa alegria. É mais trabalho, mas também quando finalizar, ok, menos ajuste, melhor função. Esse caso encerra a apresentação e que é o seguinte, que é essa paciente de 58 anos e que ela sentia dor muscular, usava placa oclusal e não sentia conforto também com o uso dessa placa oclusal. As restaurações que foram feitas há 4, 5 anos, segundo ela, numa reabilitação e tal, completa, verificação, assim, assada, ela estava descontente porque houve perda disso daí. Ninguém pode garantir também, né? Mas, segundo ela, ela está descontente e que houve um tratamento endodôntico sem causa aparente, foi um achado radiográfico há cerca de 40 dias. Enfim, esse era o dado. A placa que ela usava é uma superior, nada contra, uma placa superior, mas enfim, que possuía uma interferência, ou mais de uma, na região de placa, furada lá do lado direito, lá no segundo molar, por uma razão que a gente já vai ver também. E que se pede para a paciente fechar, morder, ela faz assim, só que, veja, ela tem hiperatividade sem a placa e tem hiperatividade com a placa. Então ela sai de uma interferência dental e entra para uma interferência placal. E nessa história toda não é a mesma hiperatividade, claro, porque tem resina interposta, mas dessa maneira deixa a desejar. Então a tomada de arco facial, a montagem do modelo superior, de novo um registro nessa, alguns da ortodontia chamam de RC do dia, porque é uma RC de um primeiro momento para diagnóstico, então obtendo lá o registro interoclusal. E aqui a opção que eu fiz foi um molde com silicone por adição para obtermos 2 pares de modelo. Um rígido, sem troquel, e o outro com troquel, porque com aquela discrepância que eu estava vendo lá, eu entendi que seria importante para trocar ideia com os profissionais, porque é um caso, não resta dúvida, de ser interdisciplinar. E aí isso seria melhor. Nesta posição clínica já existe um contato do lado direito aqui, como a gente já vai ver, tá? Então seria eu estou chamando de RC, ou posição músculo-esqueletal estável, ou algum outro nome que vocês queiram denominar, e eu tentei fazer uma foto lá do lado direito, mais ou menos num ângulo parecido, no enquadramento, enfim, nos modelos montados.
e que, óbvio, tem que ser coincidentes. Uma vista sagital ínfero-superior do lado direito mostra o quê? Mostra algum contato interferente deste lado, que é neste segundo molar, já fazendo um spoiler para vocês, e que a mandíbula em RC ela tem um componente vetorial e um fechamento anti-horário aqui, onde vai ter uma resultante na região anterior. Então, essa situação, quer dizer, qualquer trabalho sendo realizado numa situação dessa, não levando em conta toda essa dinâmica, essa desarmonia, ele está fadado mesmo a um insucesso a curto, médio, não sei se longo prazo, mas a curto e médio prazo acho que já alcançaria alguma coisa nesse sentido. Do lado esquerdo, essa vista sagital, tanto em RC quanto em MH, importante verificar isso, porque a única posição que eu consigo reproduzir a MH é partindo de RC. Se a montagem, aqui tem uma discrepância, né? Podemos falar assim, nossa, mas tá. A primeira pergunta que me veio na cabeça é assim, mas você tem certeza? É isso mesmo, né? Por quê? Porque a discrepância é muito grande. Ela será RC, porque nós vimos lá o arco gótico de Guise. Se RC é aquela confluência de trajetória, a MH está onde? Ela está em alguma posição anterior e eventualmente lateral. E eu consigo reproduzir, se é possível, soltar lá o articulador, as travas do articulador e reproduzir a máxima intercuspidação, é porque sim, partimos de RC. Porque se tiver qualquer outra posição, nós não conseguiremos reproduzir a máxima intercuspidação. Aqui nós vemos esse contato oclusal interferente na triturante dessa cúspide mesiopalatina aqui do dente 17, um contato B, com esse contato na vertente triturante da mesovestibular, do 47. Então esse é o contato verificado com esse carbono tradicional, funciona bem. Ele tem na trama de fibras dele, do papel, tem lá a cola transculase, o pigmento que se transfere, marca com mais facilidade estas superfícies úmidas ou bem polidas. Tá? Na sequência eu usei o sensor eletrônico e também conduzindo a mandíbula. O paciente não está tão bem treinado, né, um ótimo controle neuromuscular para falar feche em RC. Né? Então você ajuda, contribui, manipula, conduz a mandíbula e nós temos essa situação, o que ocorre aí um entrelaçamento de informações. E assim eu posso interpretar que essa coluna aqui realmente é esse contato interferente primeiro. E isso precisa agora ser transferido também para o modelo, seja ele uma imagem escaneada, seja ele um modelo de gesso, como nós vamos ver. E ao pedir para a paciente, por favor, simplesmente morda, né? Vá para a máxima intercuspidação, treina-se esse paciente também, então ele morde, ela morde e está mostrando o que aqui? Um número grande de contatos do lado direito, menos do lado esquerdo. Eu, menos informado, poderia falar, é só adicionar, realizar algumas restauraçõezinhas do lado esquerdo e nós vamos equilibrar, né? E assim daria certo, quando na verdade esse é o resultado de algo à distância. Então, essa restauração já nascerá com um insucesso. Muito bem. Ao realizar uma lateralidade direita, ainda utilizando esse sensor, o que a gente observa aqui? Que nós temos um contato grande de uma interferência em pré-molar e depois, muito menor, um contato de canino. Na lateralidade esquerda, nós temos um contato menor de canino e muito maior daquele molar. Então, aquele molar ele toca em cêntrica e toca em não trabalho também. Então, ele tem um esforço bastante grande. Ao solicitar um protrusivo, o que acontece? Até tem algum contato na região anterior, mas também tem algum contato na região posterior. Ou seja, não há proteção dos dentes posteriores por parte desses dentes anteriores, desses guia incisivo ou canino. Eu solicitei, lembram disso, um segundo modelo com troquéis. E assim me foi realizado, muito bem feito e tal. E o que a gente começa a fazer? Existe uma tirinha chamada shimstock, sem pigmento, e onde ocorre o primeiro contato, eu vou lá e removo, já tendo estabelecido a dimensão vertical de oclusão, que é a máxima intercuspidação, neste caso. E vou tirando um, vou tirando o outro, mesmo que eu tenha que tirar todos os dentes. Mas isso é de uma riqueza grande.
seja para o reabilitador ou seja para alguém da área do tratamento ortodôntico, para enxergar nesse 3D essa dinâmica aí e aumentar uma das metas que eu coloquei lá, que é previsibilidade. Então, assim eu posso ter uma previsibilidade maior ao cuidar. Num determinado momento eu parei de remover os dentes, fiz essa foto em que o pino ainda não tocava a mesa incisal, ou seja, não havia atingido a dimensão vertical de oclusão, e havia esse tipo de relação. Quer dizer, esse tipo de relação eu vou resolver como? Eu, da área de reabilitação? Um abraço, é muito desgaste para pouco benefício, não está indicado. Tá? Então, minha senhora, 58 anos, tá? Pode não ser receptiva, tal, mas seu quadro é esse. A senhora precisa se submeter a um tratamento ortodôntico e tal, tem que melhorar esse canino, assim, assado, essa discrepância transversal. Então, tudo isso vai enriquecendo a nossa busca. Claro que, num passo seguinte, eu fui removendo e removi todos os posteriores, somente aí é que ocorreu o contato do pino com a mesa incisal, e aí a alegria minha e da ortodontista de que existe aqui, um trespasse horizontal que poderá ser trabalhado no reposicionamento desses dentes. Ou seja, arrumando toda aquela bagunça que não é pouca, da região posterior, a região anterior, ela tem condição de ser melhor trabalhada e aí junto também com eventual recuperação por procedimentos restauradores, né? É essa a ideia desse caso e que enriquece quando a gente começa a somar essa forma analógico, digital e trabalhar dentro disso. Eu coloco agora, mais uma vez, as conclusões, que são as mesmas que eu citei no início, só para relembrar. Então, que quanto mais alto forem nossos objetivos, mais atenção aos detalhes teremos que ter. Então, é isso, quer dizer, isso não é excessivo. Ah, serve só para isso? Não, serve para tudo isso, né? Então, esse compromisso nosso, né, o compromisso do cirurgião dentista, é compreender o sistema mastigatório e enxergar o indivíduo como um todo. A decisão por determinado procedimento, ainda que dividido com o paciente, é sim nossa responsabilidade. E que esta reprogramação, né, da parte muscular e estabilização da posição mandibular possibilita quantificar as diferenças sagital, vertical, transversal da maxila e mandíbula e, portanto, melhor diagnosticar, planejar e tratar o caso. Essa tecnologia, como mencionei, demonstrou ser seguro, fácil instalação, manuseio, uso em diferentes salas, ser aplicável para diferentes materiais e superfícies oclusais, possuir transferência de pigmento de cor vermelho, a comunicação com o paciente é, sim, enormemente facilitada, arquivos, registro estática e dinâmica, extremamente útil numa primeira consulta, na apresentação do caso é determinante, eu diria, para um aceite, é algo que contribui muito, não é só por isso, óbvio, né? Mas é mais um fator. Os ajustes, como eu mostrei em casos clínicos de uma placa oclusal, verificação de provisórios, prova e finalização de restaurações, etapas ortodônticas, acompanhamento de relações oclusais, o equilíbrio, a odontologia do esporte, nesse acompanhamento. Porque em esporte, óbvio, altamente competitivo, né? Quanto o clube não gasta para ter o indivíduo lá no departamento médico, né? Então, o indivíduo ele vai produzir mais se ele tiver menos dor dental, né? Esse é um dos fatores, dores musculares, estou com torcicolo, estou com dor de cabeça, assim, assado, muitas vezes originado de uma má postura, ok? E aí essas coisas que a gente faz, quem ministra a aula sempre pediu ajuda de alguém e toda hora a gente está pedindo. E numa determinada época, há uns 2 anos, eu já tinha essa foto há tempo, do morro lá no Espírito Santo, que fugiu o nome, né? Mas enfim, amigos lá de Vila Velha. E numa manhã de domingo lá, ia subindo para visitar, né? Lá em cima. E aí me chamou a atenção essa imagem e vendo uma curva lá na frente. E essa aula eu estava fazendo com meu amigo Camilo Moré
E aí estava conversando sobre ele, eu falei, eu já usei aí, assim, para ilustrar isso, frases assim, palavras como fim, começo, fim, ou começo, fim, começo, né? Para ilustrar que toda hora nós estamos começando, termina uma coisa, começa outra e tal. Ele falou, mas também tem uma curva lá na frente. Eu falei, é mesmo, né? O que tem depois da curva? Ele falou, por que você não pergunta o que tem depois da curva? Então, nós perguntamos o que existe além da curva, né? E aí, como era uma conversa bastante próxima, assim, entre nós dois, eu falei assim, eu não sei. Ele falou, eu também não sei. Realmente não se sabe o que tem depois da curva. O que acontece é que nós sim precisamos, temos que checar por nós mesmos, né? Essa é a grande curiosidade, uma grande alegria que o ser humano tem, de verificar essa situação. E aí a gente caminha até a curva, e chega lá na curva, muitas vezes a gente se depara assim, né? A estrada termina ali, acabou, Zé Fini, né? Mas outras vezes pode possuir ainda 10 quilômetros mais para nossa alegria. Então, que a gente possa ter esses 10 quilômetros mais para caminhar aí, descobrindo e tendo outras curiosidades. Eu vim aqui hoje para mostrar essa experiência, mas não para dizer para vocês o que existe depois da curva, tá? Isso cada um de vocês tem que checar sozinhos, porque a utilização de um produto, de um OcuSense como esse, de um Mini-Reg, de outros produtos, cabe dentro da utilização de cada um. Mas pode sim ter uma qualificação, uma situação bastante positiva. Então eu não vim para mostrar para vocês o que tem, porque vocês é que têm que ir checar, mas eu vim para mostrar o que eu vi depois da curva, né? E que pode ser que coincida com alguns aspectos de vocês. Gostaria de agradecer e agora passo a vez para o Cleiton novamente, ele que vai dar a direção dos trabalhos finais. Muito obrigado. Obrigado a você.